Bom, vamos lá, gente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Abel Babini, sou especialista em inovação, diretor de inovações aqui na Bit Finance. É um prazer estar com vocês compartilhando um pouco do que a gente tem estudado. Eu sou um apaixonado por tecnologia, inteligência artificial. Eu acho que a inteligência veio para mudar o mundo, assim como a energia elétrica mudou o mundo no passado, né? Então, acredito que a gente está não só vivendo a história sendo escrita, mas a gente está fazendo parte da escrita da história nesse momento, na história da humanidade mesmo, tá bom? Mauro? Bom dia a todos, tá? Meu nome é Mauro Inagaki, sou sócio da Bit Finance e diretor de inovação e de tecnologia aqui da Brapsa, tá? Estamos aqui hoje para dar uma. A gente vai brincar um pouquinho, tá? Vai ser tudo ao vivo, não ensaiamos nada e pode ser coisas erradas aí, mas nós vamos brincar um pouquinho com a inteligência, tá? Eu queria uma palavra do Edmundo, né? Que é o meu chefe aí direto. Quem sou eu? Bom dia, pessoal. Olha, é um prazer imenso. É, esses, é, Como o Abel falou, né? A questão, o tema IA realmente tomou conta do mundo dos negócios, mesmo das pessoas, e é sempre um prazer tê-los na Brapsa, né? Para cada vez mais enriquecer, né? E tendo, principalmente, ajudar as pessoas a entenderem cada vez mais o que a IA pode fazer, principalmente com relação ao seu negócio, tá bom? Bom bate-papo, viu, Abel e Tá? Mauro? Legal, eu quero que todos participem para a gente, né, acabar com o medo do IA aí, Claro, né? Eu claro, acho que a sem gente tem dúvida. muito medo, né, das coisas, falar não funciona, não funciona, a gente quer ir para frente com esse negócio aqui, tá? Mas funciona, viu, Mauro? E funciona Funciona, e muito bem, e muito bem. tá Excelente. ótimo. Excelente. Eu acho que o Mauro trouxe uma palavra aqui que a gente tem escutado muito, que é relacionada ao medo. Então, eu gostaria que quem está aí participando com a gente escrevesse aqui no chat quem tem medo, sim ou não, se tem medo de inteligência artificial ou não. E eu queria ter um feedback rápido aqui de quem sente medo de usar IA, ou, não, eu não tenho medo, para mim é normal. Então, eu queria só que escreva para mim sim, não, mãozinha para cima, coraçãozinho, é sinal que não tem medo. Compartilha com a gente. Hoje não, mas no começo sim. Boa, Ana. Não, a Não, Kátia. Ótimo. Quem mais? Não, estou animado com o potencial e eficiência. Não, opa, ninguém está com medo. Ótima! Nossa, gostei da iniciativa aí do pessoal. Mas eu vou fazer um depoimento meu, tá? De quem sempre foi apaixonado por tecnologia, por quem incentiva muito o uso e a adoção de novas tecnologias. Mas eu tive medo. Mas a experiência de medo foi quando eu usei o carro autônomo sem motorista. O carro dirige sozinho a 80, 90 quilômetros por hora e ele faz curva, ele para no semáforo, ele faz ultrapassagem, ele para no lugar correto. E quando eu entrei, eu olhei para aquele negócio e falei assim: mas deve ter alguém com controle remoto atrás desse carro, não é possível. E na primeira curva eu falei assim: morri. Passo bem, até logo, tchau família, e tudo isso controlado por inteligência artificial. Então, quando você coloca a sua vida na mão da inteligência artificial, eu falo assim, eu tô com medo. E uma pessoa, né, que sempre teve envolvida ou sempre estudou muito sobre tecnologia, e sempre gostou muito de tecnologia desde que eu sou bebê, eu sempre gostei dessa área. Então, o medo eu acho que é algo normal, faz parte. Acredito que as primeiras pessoas que viram uma lâmpada acender, que não existia energia elétrica, mas viram a lâmpada acender, também ficaram com medo do desconhecido, né? Daquilo que não existia em nenhum lugar do mundo. Falou assim, não, como que ocorre isso? Então, acho que o medo é algo normal. Inclusive, imaginem no passado os contadores usavam regra de cálculo, é isso, Mauro? É do seu tempo, regra de cálculo? não, é do Carlos Garneiro, sabe?
não é meu, não. Depois, depois das réguas, né? Tirando toda essa parte, nessa mesma época das réguas de cálculo, os programadores usavam os cartões perfurados, né? Folhas enormes com um monte de furos. É da época do André Mello aqui. Eu acho que vem daqui a época do Glauber, que eu trabalhei lá atrás com ele. Então, tá bom, gente. Essa inovação que veio ocorrendo através dos tempos sempre trouxe curiosidade, sempre teve muito resistência, porque muitas vezes a gente achou que a tecnologia ou as ferramentas que fossem disponibilizadas não iriam pegar, não iriam vingar, assim como a gente teve há pouco tempo o metaverso, todo mundo fala assim, agora o metaverso é a solução da vez. E de repente a gente não está falando mais tanto de metaverso, porque surgiu a inteligência artificial e realmente a inteligência foi disruptiva, né? Ela teve aderência e teve uma adesão muito grande. Tá. Eu tive, não digo que eu tive medo no início, tá? Eu tive desconfiança da inteligência, tá? Porque quando lançou a inteligência, eu tive muito contato com advogados e tal, mas eles falavam, não, traz coisa errada, traz meu filho que é acadêmico também fala, não é legal. E hoje, tá, eu já uso dentro da B2 essa inteligência, é até mais coisas de pessoal, tá? Então, nós vamos trazer uma análise aqui de um negócio que foi publicado recentemente para a gente analisar um balanço. Já estou adiantando o nosso script, tá? Só para entender o potencial dessa ferramenta, tá? Então, eu pago um chat, obviamente, o gratuito ele não traz tanto benefício como a gente imagina. Quando a gente começa a pagar, o chat ele vai trazer coisas mais substanciais na nossa área de contabilidade, tá? Então, é essa ideia que a gente quer passar hoje, tá? E fique sem medo, tá? Ninguém vai perder emprego, fique tranquilo, tá? A gente vai criar um super-humano aqui que dá soluções mais rápidas e ágeis para o cliente, tá? Eu não sei se todos têm essa noção, né? Mas no nosso dia a dia, nós utilizamos inteligência artificial já sem perceber. Assim como a energia elétrica, a gente consome energia elétrica sem perceber que está consumindo. É como se fosse algo muito natural. Então, vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas utilizam o Waze hoje como uma ferramenta de transporte, né? De localização. O Waze emprega inteligência artificial. Outras plataformas que usam inteligência artificial sem a gente perceber é Spotify, aquelas sugestões de playlist, de música, de artistas, são todas baseadas no uso de inteligência artificial para entender o nosso perfil, o nosso comportamento que talvez a gente gostaria de escutar baseado em inteligência artificial. A iFood também usa muito inteligência artificial para recomendar novos pratos, novos Posso restaurantes. deixar alto aqui, Sim, para a gente escutar? Opa! Agora. Isso. Então, o iFood também utiliza a inteligência artificial para recomendar, trazer sugestões que devem estar aderentes aos nossos gostos, tá bom? Só para completar, né? Eu acho que quem usa a ferramenta Microsoft, ele já vem com a inteligência, tá? Não sei se vocês estão usando em resposta de e-mail, várias coisas já tem isso pronto lá, tá? Eu já uso essa parte da resposta de e-mail, né? Ver quais os assuntos que foram mais insignificantes. Ele vai fazendo uma compilação de dados para mim dos e-mails importantes que eu tenho que resolver, tá? Eu acho que quem tem Microsoft, é pago isso também, não, Abel? Eu não sei. Sim, tem a versão Então paga. a versão básica não tem. Se subir um degrau, já tem a versão com inteligência. Isso pode fazer para não precisa ser todo mundo, mas alguma diretoria já pode ir usando isso como uma entrada, né? Diria sem medo para trabalhar em cima do IA, né? Exatamente. Inclusive, o próprio e-mail, uma solução que está inclusa no e-mail de todo mundo que usa inteligência artificial é a questão de identificar se o e-mail é um spam
ou não. Então, Isso. o próprio servidor da Microsoft, do Google e dos grandes players de tecnologia já utilizam IA para identificar tentativas de invasão, ataques hacker, ransomware e todo tipo de malware são empregados técnicas de inteligência artificial aí para otimizar o uso, tá? Fale. Não, se alguém, né, não usa, comece a usar, tá? Esse é o que eu recomendo, tá? Já comece a usar porque é importantíssimo para o futuro, tá? Eu já estou usando, já, né, subi um degrau aí, estou com um nível um pouquinho melhor. Isso ajuda muito no dia a dia. A gente fica mais, a gente fala, esquece aquela palavra falta de tempo que eu escuto muito, tá? A gente começa a ter tempo, tá? É uma coisa diferente, tá? Para a gente começar a trazer um gostinho do que é IA e transformar esse nosso bate-papo em algo muito mais prático, eu gostaria que vocês, enquanto a gente começa a mostrar algumas coisas, vocês interagissem no chat e trouxessem ideias e dúvidas sobre como empregar a inteligência artificial para diferentes cenários, possibilidades, ou qualquer ideia que vocês queiram dividir com a gente, se dá para fazer, se não dá. Então, coloque no chat para a gente também, tá bom? Ó, Abel, vamos tentar fazer um caso aí, vamos procurar um balanço aí na internet, aí a gente tentar fazer uma análise, né, da publicação de um balanço aqui, tá? Aí fique à vontade para dar sugestão, a gente vai vendo, tá compartilhada a tela. Ainda Então, não, vou ainda não, na hora de compartilhar. compartilhar, a gente vai trocando ideia e mande a pergunta, a gente pergunta aqui pro IA se atendeu ou não a expectativa de vocês aí do outro lado, tá? A gente vai comentar com as perguntas básicas aqui, né? E vamos ver se rola alguma coisa legal. Tá. Eu vou compartilhar um documento aqui na tela com É vocês. um documento público, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Exatamente. Foi publicado essa semana, no dia 23 de abril, pela Ipera Pharma. É o documento para investidores do mercado financeiro, onde eles publicam o resultado financeiro do trimestre, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. É, Só um minuto. Esse aqui, ó. Acho que vocês já estão enxergando a tela, né? Então, aqui eu tenho reporta receita líquida, é um documento com 30 páginas, então ele tem o destaque do primeiro trimestre e ele vai trazendo todo o relatório e o comunicado para os investidores. E lá para baixo, se não me engano, na página 11 ou 12, vamos descer aqui embaixo, ele vai ter o balanço patrimonial do nosso cliente. Aqui, conversão de caixa. Aqui, demonstração de resultado. Aqui, ó, balanço patrimonial consolidado. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui da tela. E eu. Tenho que tirar um pouco o zoom. Eu vou tirar um print dessa tela, veja só. Vou tirar o print da tela aqui. Tirei um print da tela do balanço patrimonial, ok? O que eu vou fazer com esse print aqui? Agora vamos trocar a tela que a gente está compartilhando e vamos para a prática. Aqui. Compartilhar esta tela aqui. Vocês continuam enxergando agora a tela do chat GPT, certo? O que eu vou fazer? Eu vou postar colocar esse print da tela que eu tirei lá do balanço patrimonial do cliente e vou solicitar para ele, vou colocar um prompt aqui falando para ele o seguinte: olha, você é um Auditor auditor fiscal, e contábil. é, auditor fiscal, auditor contábil, né? Isso. Auditor contábil sênior com vasta experiência. Opa, faltou espaço aqui. Com vasta experiência na área de farmacologia. Faça uma análise do balanço anexo e me traga
Dois pontos. Aí eu posso relacionar tudo que eu quero que ele me traga. Por exemplo, insights sobre a situação atual da Ipera. 2, possíveis riscos. Possíveis riscos. 3, Pode pedir aí o terceiro. quem quer pedir alguma coisa? Que tipo de análise a gente pode fazer sobre um balanço patrimonial aí? O que vocês querem que a gente peça para o chat trazer para a gente? Recomendações. Opa, recomendações para recomendações. Eventuais saldos. Eventuais saldos não usuais. Ótimo. Uhum. Vamos lá. 4. Eventuais saldos não usuais. Vamos mandar assim, tá bom? Depois a gente pergunta mais. Opa. Subir esse chat aqui. Com base na análise do balanço solicitado, segue um parecer dividido conforme solicitado. Insights sobre a situação atual. Redução do ativo circulante. Então, veja, eu parti de uma imagem, gente. Eu simplesmente tirei o print de uma imagem, como eu poderia ter tirado o print de um Excel, no caso foi um PDF, ou eu poderia ter anexado um PDF, que a gente vai fazer esse teste daqui a pouco também. Trouxe aqui também a questão do aumento do ativo circulante, endividamento bruto, quanto que aumentou, capital próprio, possíveis riscos, liquidez e curto prazo. Olha, passivo circulante cresceu enquanto o ativo circulante caiu, resultado negativo no trimestre, aumento de tributos diferidos, vamos ver aqui, recomendações, revisão da estrutura de capital, auditoria em ativos intangíveis, acompanhamento da performance operacional, mapear contingências fiscais e cíveis e saldos não usuais ou que merecem atenção. Resultado acumulado no período negativo, imposto de renda diferido crescente e ações em tesouraria negativas. Representa a recompra de ações próprias em um cenário de prejuízo. Essa decisão pode ser vista como sinal de desalinhamento estratégico ou tentativa de valorização artificial de papéis. Se quiser, também posso montar um relatório detalhado com gráficos, indicadores e análises comparativos com anos anteriores. Deseja que eu prepare esse documento? E ainda a gente pode continuar, e acho que essa é a grande vantagem do chat. Coloca assim, só para a gente ver o que ele vai trazer. Sim, prossiga. Prossiga. E essa acho que é a grande vantagem do chat, que é como se você estivesse conversando com um assistente, né? Então aqui ele vai preparar o relatório e agora a gente vai aguardar um pouquinho enquanto ele prepara esse relatório, tá? Então a grande vantagem aqui, acho que do chat, é essa possibilidade de você conversar e se aprofundando, ou voltando, ou alterando informações, como a gente faz um diálogo com uma pessoa comum, tá bom? Então, essa acho que é a grande vantagem. Uma observação importante, né? Essa versão que a gente está usando não é a versão business ainda, é a versão Plus, que custa $20 por mês por usuário, e tem esse custo, mas ela permite uma série de benefícios em relação a pesquisa, a upload de arquivos, imagens e tudo mais. Então, tem uma vantagem, mas acho que é bem acessível pelo retorno que ela traz para a gente. Deixa eu ver como que está o espaço. É difícil a pergunta, hein? Você foi profundo na pergunta, Mal. Mas como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? O seu bico que não tá bom, hein, Abel? Não, isso aqui é internet, não tem nada a ver com bico. Tá? A gente está brincando aqui, mas isso dá para levar para a nossa vida real, tá, gente? É isso que a gente quer demonstrar para vocês, né? Como a gente está trabalhando com uma evolução, né? De realmente a IA estar presente, como usasse um Waze, né? A gente tem que montar um processo de trabalho, como usasse o Waze, tá? Isso para ficar redondo esses processos, a gente tem que perder o medo do IA, tá? Esse é a primeira conselho que eu deixo. A gente não acreditar no IA, esse processo, você não acredita, a mesma coisa, a gente quer ir no lugar, não acredita no Waze,
não vai chegar lá, tá? Então a gente tem que acreditar que o IA pode fazer esse caminho para nós, tá? E são coisas mais, né? Nós estamos montando aqui uma brincadeira, mas tem coisas que ele consegue fazer mais eficiente que um ser humano trabalhando ali na ponta, tá? Isso é comprovado, porque a gente já fez uns testes internos aqui na empresa e demonstramos que isso é bem mais viável do que ter uma pessoa na ponta, tá? Então, são coisas que estão mudando com a vida. Eu acho que daqui a 5 anos, né, nós que somos do BPO, nós vamos ter processos muito diferentes daqui para frente, tá? Eu queria aproveitar esse tempo enquanto ele está trazendo essa pesquisa para a gente e também trazer um alerta para todos aqui em relação ao uso das inteligências artificiais aí, generativas, de uma forma aberta, né? Aqui a gente está usando um relatório que é um relatório público que foi divulgado, tá disponível no mercado. Então eu poderia pedir, inclusive, para o chat pesquisar esse relatório e trazer informações desse relatório para mim, e a inteligência pode, inclusive, achar e trazer essas informações sem eu precisar fazer download desse PDF. Mas quando a gente pensa na nossa operação, com diversos clientes, a gente tem que tomar cuidado com o sigilo de dados, porque as plataformas, em alguns planos, inclusive, por exemplo, no plano personal, gratuito, ele pode usar o nosso chat, o chat que a gente conversa com ele, para retreinar a própria plataforma. E alguns dados privados podem se transformar em dados públicos por conta desse treinamento. Então, cabe aí uma ressalva sobre o uso da inteligência artificial com dados privados de uma forma descontrolada. Então, tem que tomar esse cuidado com a privacidade dos dados, tá bom? E uma outra observação que eu trago, inclusive, para todos, é exatamente LGPD, Ana, exatamente. Um caso importante também em relação a isso é que quanto mais dados a gente passa para a inteligência trabalhar, melhor a qualidade da resposta que ela vai dar para a gente. No caso, a sugestão que ele deu para a gente aqui foi de, por exemplo, posso montar um relatório detalhado com gráficos, indicadores e análise comparativa com anos anteriores. Eu não trouxe para eles os anos anteriores, eu só dei do último trimestre, num balanço patrimonial fixo do último trimestre. Se eu desse para ele duas imagens do último trimestre, do penúltimo, do antepenúltimo, do anterior, ou seja, eu já tenho um quadro de 4 trimestres ali, ele seria muito mais assertivo nessa resposta que ele vai me dar agora, porque eu dei para ele as informações certinhas. Nesse caso aqui, ele está procurando na internet qual a garantia que eu tenho que ele está nessas 8 fontes de dados que ele está pesquisando aqui, são fontes confiáveis, dados corretos que ele vai utilizar nessa resposta que ele está montando para mim. Então, quanto mais assertível for na pergunta, melhor vai ser a resposta que a gente vai obter. Dando sequência, assim, né? Quando a gente vai comprar uma ferramenta de IA, um produto que usa o IA, eu sempre questiono a origem, né? Como é que ele fez, né? Porque o mais importante aqui, né? A empresa tem uma engenharia de prompt, tá? Isso são as perguntas bem feitas, tá? Uma engenharia que consegue atingir o alvo, tá? Simplesmente eu pegar um IA e quer atingir um alvo contábil, eu não vou conseguir, porque a engenharia não fez as perguntas certas em fontes, tá? Então ele não vai buscar o que a gente quer, tá? Talvez aqui aconteça isso, tá? Ele não é um IA treinado para bases contábeis. A gente está buscando um IA personal. É seu personal? Não é business, né? Não é o business Não, ainda. então talvez ele traga assunto e você fala, Paulo, não tem nada a ver, Maurício, né? Tá? Só para a gente deixar claro o que é uma ferramenta de IA, tá? Nós estamos usando uma coisa mais pública, eu posso ter prompt já direcionado com IA inteligente voltado para contabilidade, tá? Depois eu entro no detalhe dos modelos aqui, dos planos que tem no. Por exemplo, né, tem escritórios de contabilidade hoje que usam o IA. Ele pegou para tirar dúvida, então ele começou a incorporar todas as dúvidas, né, tipo intranet, que não é do meu tempo, mas
É o os meu. funcionários que têm dúvida, e pegou o Carlos, que é um bom contador, o Glauber, ele começou a trabalhar em cima das perguntas. Aí ele começa a dar dia a dia. O cara entra lá, começa a conversar e direcionar o trabalho da pessoa. Então, eu já vi esse escritório, é fantástico do jeito que eles trabalham, só que ele usa internamente isso para ajudar os colaboradores, tá? Em vez de ficar perguntando para o chefe lá, ele vai no IA e aí foram direcionados pelo prompt do Carlos Garnet, do Glauber, que entende muito de contabilidade, então ele já vai dando resposta pronta para o funcionário trabalhar, tá? É interessante o trabalho, ele minimizou muito esse trabalho, ele alavancou com as pessoas que têm dúvida lá dentro, tá? Só que são processos internos que ele trabalhou, tá, gente? Não adianta você pegar um IA e faça o meu processo interno se a gente não fez o prompt de engenharia dentro desse IA, tá? Legal. Ana, obrigado Ana Paula, né? Obrigado pela pergunta. Quem tiver dúvidas, por favor, coloquem aqui no chat para a gente e eu vou já responder a sua pergunta, Ana Paula. A inteligência artificial generativa, como ela está difundida, ela democratizou o acesso à informação. Antes, nós tínhamos os especialistas, né, as pessoas que tinham feito MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado e etc., que tinham estudado e detinham uma quantidade de informação muito grande. E hoje a inteligência artificial ela acaba democratizando o ensino, colocando à disposição das pessoas, não no mesmo nível de profundidade que um doutor, um PhD, um mestrado, um pós-doutorado conseguiu no seu estudo, porque ele estudou realmente profundamente aquele assunto. Mas ela conseguiu democratizar o acesso a conhecimento que antes era restrito talvez a cursos muito caros, a situações a pessoas que tivessem um certo privilégio de acessar determinado conhecimento. E vou usar o chat GPT, mas qualquer inteligência artificial generativa, ela é um excelente professor. E essa é a grande sacada do negócio. Então, o grande segredo de usar a inteligência artificial é saber perguntar, que é a engenharia de prompt que o Mauro colocou. E aí a pergunta da Ana vem bem nesse sentido. Como formar prompts de forma assertiva? E aí eu vou devolver essa pergunta para o meu assistente aqui, para o próprio chat GPT. Mas para a gente ser assertivo no prompt, e até abrindo dando um spoiler para vocês, na pesquisa de satisfação do nosso webinar de hoje, desse webinar, podcast, desse bate-papo que a gente está fazendo, a gente vai disponibilizar para vocês 10 prompts separados em, acho que 4 ou 5 categorias, para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, que vão auxiliá-los bastante. Então, esse é um brinde, né, um presente que a gente está dando para vocês, e 10 prompts para vocês usarem no dia a dia, e vocês podem fazer ajustes aí conforme o sistema, conforme a necessidade, o departamento, o problema que vocês estão encontrando. É só vocês alterarem lá a empresa, o RP, enfim, vocês conseguem ir ajustando isso daí. Não tenham medo de ajustar e usar, tá bom? Agora, a pergunta que eu faço para vocês colocarem aqui no chat para a gente é, por exemplo, o que a gente pode perguntar para um problema que vocês têm ou uma atividade que vocês têm no dia a dia? Então, por exemplo, eu dentro da minha empresa eu tenho uma área que faz o input de notas fiscais dentro do sistema. Acho que qualquer empresa tem essa área de input de notas fiscais. Mas coloquem aqui no chat também outros problemas que vocês têm para a gente fazer essa pergunta. Então, eu vou usar esse exemplo do input de nota fiscal e vou fazer a seguinte pergunta para ele. E é muito importante a gente passar para ele qual que é o papel que ele está desempenhando para a gente. Por exemplo, ele pode ser o nosso consultor nosso coaching pessoal, e como coaching pessoal, ele vai falar
Quais são os hard skills e soft skills que ele pode me recomendar? Ele pode ser meu contador, ele pode ser um auditor contábil, um auditor fiscal, ele pode desempenhar o papel que a gente quiser. Então, nesse caso aqui, eu vou falar que você é um engenheiro de prompt sênior. E precisa me listar só cinco prompts para solicitar ao chat GPT e solicitar ao chat GPT tarefas, análises ou atividades relacionadas ao input de documentos fiscais dentro do ERP. Querem pedir qual que é o ERP? Não, tanto faz, né? Dentro do ERP da empresa. Ponto. Pedir para ele. E ele vai criar os prompts para a gente. Então, respondendo a pergunta da Ana Paula, essa pergunta a gente pode fazer para o próprio chat. Qual que é o melhor prompt para eu fazer para tal ferramenta? Por exemplo, o Google tem o Gemini. Eu posso perguntar para o próprio Gemini qual que é a melhor forma de perguntar para ele mesmo. E ele vai me listar. Então, considere que minha empresa utiliza o ERP, inserir o nome SAP Business One, Oracle NetSuite, TOTUS, Proteus. Elabore um fluxo de automação para o input de documentos fiscais no ERP, desde o recebimento do XML até a contabilização, incluindo validações fiscais e contábeis necessárias. Sugira pontos de interação com RPAs ou APIs. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse chat aqui, esse prompt, Ctrl+C, vou duplicar essa guia aqui, vamos abrir um novo chat aqui, eu vou postar vamos colocar aqui, vou colocar um outro RP que ele não sugeriu aqui, vou colocar aqui, TOTUS Proteus, elabore um fluxo, e aqui, incluindo validações fiscais, contábeis e financeiras necessárias. Sugira pontos de integração. E vou mandar para ele. Vamos ver o resultado disso aqui. Fluxo de automação, recebimento e armazenamento, entrada de dados. Aqui, monitorar caixa de e-mail. Aqui na entrada de dados, no recebimento, ele já está me falando para receber via e-mail, automação, armazenamento disso, pré-validação do XML, esquema, certificado e tudo mais. Em caso de falha, acessar portais e validar manualmente. Olha lá, ele traz inclusive os módulos, né? Faturamento, contábil, financeiro, importação automática. Qual que é o nome da rotina lá do TOTUS que ele utiliza, Mata 103. Quem é do TOTUS talvez conheça essas siglas aqui. No caso das APIs, precisa verificar se já está disponível ou não. As validações contábeis e financeiras, enfim, ele vai listando. Vamos ver o que ele traz de recomendação aqui para baixo para a gente, ó. Pontos estratégicos, ferramentas recomendadas, algum detalhamento extra sobre as rotinas do Proteus, APIs específicas ou exemplos. Quer algum detalhamento? A gente poderia pedir o detalhamento sobre as rotinas do Proteus, por exemplo, ou das APIs, ou exemplos de RPA nesse contexto, a gente poderia continuar conversando. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente pode pedir para o próprio chat, me sugira os prompts, e eu uso esse prompt, ajusto para a minha realidade e vou continuando essa conversa. Vamos ver outros exemplos que ele trouxe aqui para a gente. Ó. Validação de documentos fiscais. Cria uma lista de validações fiscais e contábeis obrigatórias que devo aplicar no input de documentos fiscais dentro do RP. Inclua
verificações como CFOP, CST, alíquotas, CNPJ do fornecedor, entre outros. Peça sugestões para automatizar essas validações. Aí eu posso vir aqui, colocar no mesmo chat Cria, aqui, bora. o Pede no Proteus, vamos ver. Que dá CRI muito. dentro do ERP. TOTUS Proteus, inclua as validações, peça sugestões para automatizar essas validações. Isso. Inclua, vou colocar a pergunta do Carlos Carneiro aqui, inclusive, ó. Inclua possíveis conciliações de relatórios dos módulo com a contabilidade. Vamos criar a lista completa. Vamos lá, como se a gente estivesse trabalhando junto, né? E aí a grande sacada, né, que o Mauro trouxe isso na abertura, né, do nosso bate-papo, é que a gente sempre, e tem muitas pessoas falando, né, que a IA vai substituir muitas pessoas, né, ou vai substituir o trabalho, vai substituir as pessoas. Mas não é a realidade, né? Porque antigamente, quando era feita na gelatina, né, a contabilidade lá atrás, também a gente achou que a calculadora, quando lançaram a calculadora. Só uma ressalva, essa época do Edmundo. Olha, eu vou ter que confessar, viu? Eu vou ter que confessar. Quem passou por isso é a mesma coisa que o Abel comentou aí, por exemplo, aqueles terminais da IBM, tudo verde, né? Esse é o Gardeiro, é certeza. É sim, meu. O Glauber, certeza, meu. É verdade, é isso aí. Então a gente acha que muitas vezes a tecnologia vai substituir, mas ela veio para facilitar muito o nosso dia a dia, né? Se a gente fosse listar todas as tecnologias que foram criadas durante os últimos, vou colocar 20 anos, se a gente falar 25 anos, a gente acha que é muito, né? Mas a gente está falando do ano 2000, né? 25 anos atrás do ano 2000. Quantas tecnologias novas que foram criadas, empregadas na área contábil, e o contador continua existindo, continua trabalhando, e a gente tem muito trabalho ainda. O SPED veio para ficar, então tem muitas inovações que cria-se um certo receio, mas ele veio para facilitar, e acho que essa que é a grande ideia, né? Como nós podemos ser mais produtivos, mais assertivos e agregar valor ao nosso trabalho. Então, exatamente, ó, a Laís trouxe, a IA tende a substituir tarefas e não pessoas. Exatamente. Perfeito. Como que a gente garante que a tarefa foi executada, né? Que o robô executou a tarefa? Uma pessoa precisa garantir isso, né? Tá? Às vezes nós temos tanta. Achando que tudo vai ser 100%, esse talvez seja o maior erro dos escritórios, né? Vamos sempre trabalhar com 80-20, né? Nunca consegue fazer uma tarefa completa, tá? Podendo IA, automação, nunca consegue, gente. Tá? Se a gente quer o 100%, a gente vai ficar sofrendo o 100%. Então, importante é dar um pontapé, tá? Essa é a recomendação aqui que eu deixo, né? Exatamente. Caramba, Bom, meu, muita coisa. então aqui ele trouxe para a gente mais um relatório, mais um prompt e ainda dá a resposta, né? Quer que Deixa a eu ver gente o que traga que um é o final relatório lá, só para a gente entender um pouquinho. aqui Ele manda criar, ó, os validar. as APIs, ferramentas para automação das validações, inclusive como faz para automatizar as validações que ele O sugeriu para a contábil gente, não né? trouxe que o Garneiro pediu. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Não, ele trouxe, acho que aqui, ó. Conciliações contábeis e relatórios. Ó. Relatórios de notas lançadas com lançamentos contábeis. Conciliação de títulos gerados no financeiro versus lançamentos de provisão. Tá. Apuração de impostos com livro fiscal, SPED. Cadastro de fornecedores com contabilidade. Validar fornecedores sem duplicidade, CNPJ correto e ativos. Tá.
Então, ele vai sempre auxiliar a gente. E a gente pode ser também mais específico nesse sentido, né? O que, que a gente quer que Pode ele... afinar mais, né? Aqui está Pode. mais genérico. Você vê que o negócio está mais genérico, mas a gente pode, caso a caso, né? Conforme a sua operação, a gente ir pedindo essas análises, tá? Isso aí, ó. O terceiro que ele trouxe para a gente, liste os principais riscos fiscais, contábeis e operacionais que podem ocorrer durante input de documentos fiscais eletrônicos no RP Tal. Sugira soluções para mitigar cada risco. Isso é legal, Bel. Insights e documentos fiscais via BI. Me ajude a criar um dashboard no Power BI que analise o input de documentos fiscais eletrônicos. E inclua sugestões de KPIs como tempo médio de input, divergência de impostos, documentos pendentes, fornecedores mais recorrentes. O objetivo é identificar gargalos e oportunidades de melhoria. Boas práticas para input de documento. Crie um checklist de boas práticas para input de documentos fiscais. Checklist ele faz muito bem. Inclusive, vou até copiar esse daqui, porque ele vai criar no formato de checklist mesmo. Vou usar o mesmo chat aqui embaixo. Ó. No RP, a gente está usando TOTS Proteus e Price Fiscal. Boa. Seguir do mesmo jeito que ele mandou. E ele vai criar no formato de checklist. Checklist, olha lá. E ele coloca aqui, até aqui na frente para a gente, se o status está concluído ou não. E ele vai, possivelmente, ele vai perguntar para a gente se a gente quer que ele gere um Excel com esse checklist. Vamos ver se ele sugere para a gente essa solução. Aqui, deixa eu trazer aqui para frente, ó, ele coloca o status aqui também, ó. Parametrizações críticas no próprio no TOTUS, treinamento da equipe, ele trouxe até treinamento, é impressionante, né? A importância que tem compliance fiscal, vamos ver a recomendação dele, e a gente já vai voltar para o último, olha lá, traz até ferramentas de mercado aí para a gente usar, MasterSaf, Synchro, Stacks, as ferramentas de automação, Fluig. Posso estruturar no modelo de treinamento, desenhar fluxo com base nesse... Ou posso pedir, pode gerar esses checklists em Excel, incluindo um modelo de treinamento. Não tenho medo de perguntar, tá, gente? Qualquer resposta que ele der, a gente pode voltar. Não é isso que eu quis dizer, eu quero melhorar tal coisa. E uma das questões que a gente tem nesses diálogos é que a gente pode editar as nossas perguntas e ele vai ramificando, criando pergunta 1, resposta 1, pergunta 2, resposta 2. Eu tendo versões das perguntas que a gente está fazendo ó lá. Então, ele está gerando o Excel aqui com tudo isso. Vamos baixar o arquivo aqui. E deixa eu ver se ele está abrindo aqui. Deixa eu ver. Aqui. Compartilhar. Espera aí, gente. Aqui, ó. Ele trouxe aqui o Excel com todos os itens que ele sugeriu para a gente. Ó. Qual que é o item? Boas práticas, parametrizações do RP, plano de treinamento, olha lá, incluiu o plano de treinamento para a gente, compliance fiscal. Eu pedi em Excel, poderia ter pedido para ele fazer em PDF, por exemplo. Então, acho que essa que é a grande diferença aí, né? A gente pode direcionando ele para aquilo que a gente tem necessidade, interesse, e é isso. Deixa eu voltar aqui no outro fluxo. Esse aqui ainda está analisando, ó, 29 fontes de dados já na primeira análise lá que a gente estava fazendo do balanço. Ainda está processando. Esse deu trabalho, hein? Está custando caro essa consulta aqui. Além disso, gente, outra...
Isso. Outras coisas que podem trazer de necessidade para a gente por exemplo, a gente ganhou um cliente novo. Eu tenho Só para responder a pergunta da Ana Paula, né? Paula, isso. isso faz a gente sair da zona de conforto ou Não, faz sair da zona de conforto, tá? Porque são tarefas que a gente não conhece. Toda coisa que a gente não conhece, a gente sai da zona de conforto, tá? Reinventar, naturalmente vai acontecer isso, tá? É, Ontem eu fiz uma palestra, né, junto com o pessoal lá quem criou a parte lá da reforma tributária, tá? Realmente, o iminente, que a partir do ano que vem a gente vai mudar todos os processos fiscais, tá? E daqui a 5 anos, esses processos fiscais nossos não vão existir, tá? Só para ter, assim, eu tive uma visita no Serpro, isso é bem nítido que o Serpro vai trazer tudo pronto para nós, tá? Então são coisas que já está acontecendo, tá? No nosso meio e a gente tem que estar preparado para isso, gente. Nós trabalhamos no escritório de contabilidade, em BPO, eu trago esse alerta, assim, são processos que vai mudar profundamente o pessoal de campo tributário, tá? E outra coisa que, né, levei 2 escritórios, né, de advocacias lá, onde a maior rentabilidade deles, né, 70% do trabalho deles são contingências fiscais. Eles já estão preparando que essas contingências vão diminuir, então eles estão buscando outras alternativas dentro do escritório contábil. Eu acho que isso também a gente tem que refletir um pouco, né, Glauber, Garneiro, que tem escritório, isso vai mudar nosso parâmetro também, né, de execução em todos os sentidos, tá? Então são coisas que a gente tem que ter uma visão mais ampla, tá, Ana, de tudo que vai acontecer, tá? Isso é um fato que já eu vi dentro da Serpo como eles vão processar, tá? Então são coisas de mudança muito brusca que nós vamos ter de adaptar em 5 anos isso, tá? Talvez eu esteja aposentado, pessoal, então estou mais tranquilo. Eu aproveitei aqui, enquanto o Mauro estava trazendo essa resposta aqui para Ana Paula, e coloquei um prompt de uma forma proposital, a questão do por favor. Falei, pô, Abel, mas você não está falando com uma pessoa, né? Por que colocar o por favor, ou obrigado, ou volte sempre, até logo e tudo mais? Eu estava vendo uma pesquisa sobre isso, e foi até motivo de uma resposta que o Sam Altman, presidente da OpenAI, criadora do ChatGPT, o pai do ChatGPT, falou sobre isso. Cada palavra que a gente coloca no chat tem um custo computacional, um custo de energia e, consequentemente, um custo monetário para a própria OpenAI, para o próprio ChatGPT processar esse prompt. Inclusive, ele fala que ele já gastou centenas de milhares de dólares em processamento de por favor e obrigado. Mas a gente deve usar ou não deve usar? E a resposta é muito mais humanizada do que computacional. Que alguns estudos que os psicólogos estão trazendo é que como a IA tende a se transformar em algo muito do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, o fato de você usar as palavrinhas mágicas, como a gente aprendeu lá na pré-escola ou com os nossos pais, né? Por favor, obrigado, fazem com que o nosso relacionamento interpessoal a gente utilize as mesmas palavras. E quando a gente não utiliza essas palavras com a própria inteligência artificial, a gente tende a eliminar essas palavras também no relacionamento interpessoal. Então, é importante usar. E acho que isso afeta o nosso relacionamento interpessoal também, tá bom? Então, já está acabando, né? Estamos no limite. E eu ainda tenho duas coisas ainda para mostrar para vocês que a gente criou para esse webinar aqui rapidinho, mas aqui é um exemplo, tá, de um outro prompt que a gente pode pedir para ele criar um calendário de entregas fiscais, incluindo obrigações acessórias com atividades e controles internos de um escritório de contabilidade. O que você queria? Não, só antes de acabar, eu queria deixar um livro aqui, depois você conseguir passar aquele livro que eu te recomendei, o do Singularidade.
está mais próximo. Eu acho que é válido para todo mundo ler esse livro que a gente vai recomendar aqui, tá? Mas não fique assustado, tá? É uma recomendação, tá? É um livro escrito acho que em 2005, talvez seja a percussão desse livro, mas traz muito o que a gente está vivendo hoje, tá? Deixa eu achar o. Eu passei para você. Isso. Acho. Assim, aqui, ó. Isso daí. Copiar imagem. Vou colocar aqui no chat. Isso, gente, é uma recomendação minha, acho que é bom a gente ler esse livro que vai entender o que a gente está brincando aqui, não é nada, né? A gente tem uma base dos conceitos que isso está bem próximo da gente, tá? Desse livro que eles estão, que eu estou recomendando, tá? Bom, excelente, Mauro. Aqui está mais duas, mais uma resposta do chat, né, com a recomendação do livro aqui que a gente postou a imagem no chat do bate-papo. Aqui está a resposta que ele trouxe para a gente, trouxe todas as fontes também que ele utilizou naquele primeiro chat que ele, durante todo o nosso webinar, ele ficou trabalhando na resposta das tendências. Vamos pegar aqui desde o começo da resposta. Foi bem completa essa resposta aqui, hein? Olha lá, indicadores, o comparativo anual, olha lá, o gráfico, passivo e patrimônio líquido, olha lá, passivo não circulante, patrimônio. Então, até gráfico ele consegue trazer para a gente no chat. Como eu comentei com vocês, né? Quanto mais assertivo nós formos na pergunta, quanto mais dados nós entregarmos para ele, mais assertiva é a resposta, menor o risco de virem informações incorretas na resposta também, tá bom? Por último, eu queria mostrar duas coisas antes da gente abrir para a pergunta, que nós criamos, compartilhando uma outra tela aqui com vocês, nós criamos essa imagem aqui, que a gente está compartilhando agora na tela com vocês, nós criamos essa imagem 100% para esse webinar utilizando inteligência artificial. Nós não fizemos nada, simplesmente pedimos para ele criar baseado num roteiro que a gente tinha desenhado, a ideia que a gente tem para o nosso bate-papo, e ele criou essa imagem para a gente usar de divulgação do evento e mostrando para vocês o potencial. Um outro teste que eu fiz também para esse webinar foi criar um vídeo utilizando inteligência artificial. Então, vamos mostrar aqui o vídeo que nós criamos. Opa, tá aqui, né? Cadê vocês? Que eu quero ver. Eu quero olhar para vocês aqui. Isso, vamos lá, vamos dar o play aqui. Então, o nosso café da manhã está completo agora. Acho que vocês estão assistindo o vídeo aí, né? 100% desse videozinho, né? Uma animação curta aí de quantos segundos? 5 segundos. Então, essa animação de 5 segundos foi feita 100% através de um prompt em texto. Eu não coloquei nenhuma imagem, só coloquei um promptzinho e ele criou isso daqui. Abel, mas como que você criou isso? Dentro do próprio chat GPT. Cadê a nossa imagem aqui? Deixa eu voltar aqui para o... compartilhar tela. Aqui, ó. A OpenAI lançou uma plataforma há algum tempo chamada Sora. E essa plataforma possibilita você criar vídeos através de imagens ou vídeos através de textos ou imagens através de textos. E todos esses vídeos que vocês estão vendo aqui foram criados por alguns usuários através de texto. E o mais legal é que quando você seleciona, por exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui, eu tenho acesso, inclusive, ao prompt que ele utilizou para criar essa animação. Então, aqui eu tenho esse daqui é o prompt que foi utilizado para criar essa animação. E a gente pode, da mesma forma que nós fizemos com o chat GPT, nós podemos fazer para alterar o objetivo, né, o texto aqui e
desculpa, o vídeo, né? Então, eu não quero um senhor usando um paletó, um terno, eu quero usando uma roupa de surfista. E assim ele vai fazer usando a roupa de surfista. Então, fica à disposição aí para vocês utilizarem. Qual o melhor modelo de ChatGPT a utilizar? Pois hoje temos alguns modelos, o 4O, O3, o 4 Mini. Boa, excelente pergunta, o Glauber. Todos esses exemplos que eu mostrei para vocês, eu utilizei o 4O. Foi o modelo que eu utilizei. Como ele dá aqui na própria tela do ChatGPT, vai muito da nossa necessidade. Por exemplo, eu colocaria o 4A como um generalista, assim. Ele vai atender grande parte das nossas necessidades. Agora, por exemplo, o 4.5 é uma versão experimental, ótimo para escrita e explorar ideias. Então, eu quero fazer um brainstorm para o meu escritório contábil, ideias para resolver um problema de um departamento, de um cliente, cara, vai para o 4.5. Usa reflexão avançada, o O3. Mais rápido em reflexão avançada, O4 Mini. Excelente em programação e reflexão visual, O4 Mini Write. Então, vai muito do que a gente está buscando da nossa necessidade. Eu não tenho tempo para ficar esperando, a gente gastou ali 30, 40 minutos naquele outro processamento que a gente fez de analisar, comparar balanço e tal. Eu não tenho esse tempo. Cara, eu vou usar esse daqui que é mais rápido. Eu preciso de uma reflexão. Vamos dar um exemplo assim: eu tenho um departamento de recursos humanos que precisa ter uma reflexão comportamental sobre o meu time. Talvez eu vou usar esse O3 aqui, que usa uma reflexão avançada. E nada me impede de fazer a mesma pergunta para diferentes modelos e aproveitar o melhor dos dois também. Então, o modelo vai muito da nossa experiência, da nossa necessidade de não ter medo de usar, tá? Acho que deu. Perguntas, gente? Fiquem à vontade. Abre o meu microfone e pergunta aí, tá? Nós temos, o nosso escritório tem um desafio grande que a gente não está olhando muito de perto, tá? A gente só está olhando de lunetinha, tá? Mas isso está muito próximo de acontecer, essa mudança, tá? Eu recomendo da gente começar já, né? A gente aqui dentro, eu sento toda semana para ver as inovações e o que vai acontecer para o futuro, tá? Segundo a N-Web, vão morrer 80% dos softwares existentes hoje, tá, gente? Isso é fato, em 10 anos vai acontecer isso. E você vê que a transformação da parte fiscal é um relato muito nítido que vai morrer muitas empresas que fazem cálculo de impostos, tá? Isso é nítido, tá? Não adianta o pessoal ficar bravo comigo. Quando eu falo isso, o pessoal quer me matar, né? Então, mas é verdade. Você vê qual a utilidade de um software fiscal daqui a 10 anos. Não tem utilidade, tá, gente? O SERP vai estar processando para você, né? Qual é a utilidade, né? Então a gente vai ter que pensar em as utilidades que estão acontecendo no meio de tecnologia que impactam o nosso RP, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente ter consciência. A parte fiscal é uma que vai impactar muito, tá? Onde vai sobrecarregar? O pessoal de meio de pagamentos, tá? Onde ele vai ter que dar todos os impostos compilados já na hora do ato do pagamento. São coisas que, né? Como é que nós vamos tratar, né, Carlos, Glauber, essas contabilizações que vão vir no ano que vem, né? É isso que a gente tem que olhar para frente. A gente só está olhando o nosso processo. Não, gente, abre a janelinha, olha o que vai acontecer. Como é que nós vamos trabalhar tudo isso? Como é que nossos colaboradores vão ser impactados na rotina diária, tá? Isso é nítido que vai acontecer. Se a gente não preparar isso, o pessoal vai estar batendo cabeça aí, tá? Então, eu acho que né, a gente pode até aprofundar mais, né, Edmundo, na Abrapsa, esses conceitos que estão mudando, tá? A gente trazer para os colaboradores enxergarem o que vai acontecer com as tarefas rotineiras e para onde eles estão mudando essas tarefas rotineiras, tá? Eu deixo esse aberto para, né, depois chamar o Carlos, o Glauber, a gente começar a bater esse tipo de papo, tá? O que está acontecendo dentro dos nossos escritórios, né? Isso é bom a gente saber, né? Ô Edmundo, aproveitando aqui, ó, anota o nome do Glauber Amorim, que ele vai ficar associado nosso, ele é do outro escritório contábil, tá?
pode ficar tranquilo que Vai depois ter que eu vou bater pagar um para papo com assistir. ele. Não tá pagando para assistir, tem que pagar para assistir. Mas, Pode Mauro, a falar, gente faz Garneiro. isso. Eu gosto do Garneiro que tem boas ideias quando eu converso com ele. A gente faz Abra. isso mesmo, ô Mauro. A gente convida, a pessoa gosta, a empresa vê que é interessante, depois a gente vai lá e cobra. Ô, Carlos, fala um Legal, legal. pouquinho, Carlos, que a gente trabalha junto na Abraps aí, só para, né? Ele tem um escritório fantástico também. Não, bacana, achei muito legal, parabéns. Eu gosto muito quando as pessoas trazem coisas na prática, né? Falando assim, cara, pega o balanço, cola aí, ele vai te dar já É, alguns indicadores. Isso já é um caminho, fica muito mais, é, é muito mais pragmático, muito mais claro, né? O que que eu acho, né, aqui? Eu acho que quem não tem um departamento dentro do seu escritório contábil, um departamento de transformação digital, já pode começar a se preocupar, porque eu acho que porque o dia a dia, ele é muito, as coisas não param, o cliente está esperando razão, o DARF e tudo mais. Se você começar a separar, pelo menos é o que funciona aqui, a gente pegou um pessoal e começou a separar e falou assim, gente, vocês vão pensar fora da caixa e vai dizer aqui como que a gente começa a testar coisas para input automático, análise de relatório, e aí esse pessoal fica focado nisso. Porque o Perfeito. dia a dia, para a gente, é muito difícil a gente pensar no prompt que o Abel está dizendo e atender o cliente para a reunião do problema no IFRS 16. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a separar e ter uma cultura, eu acho que essa cultura é top-down, muito de falando assim, olha, gente, dá treinamento, assim, ó, como que a gente está usando no dia a dia, mais ou menos como vocês fizeram aqui. Eu acho que é um negócio bacana, sabe? Eu não tenho dúvidas que isso vai melhorar a nossa vida e vai fazer a gente prestar serviço de mais qualidade, sabe, pessoal? Eu acho que isso é bacana. E tem desafio, né? Assim, porque é o que você falou aí, Mauro, que é assim, a gente tem que aceitar o 80-20, né? Principalmente aqui no Brasil. Fala assim, mas eu quero automatizar a entrada de todas as notas. Eu falo assim, tá, mas tem prefeitura que você não consegue pegar Sim, automaticamente as notas, você precisa de certificado digital. Assim, tá bom, mas vamos pegar então esses 80 e já vamos começar um processo separado. Eu acho que a gente tem perfeito. que começar a ter isso na cabeça, né? E, ó, desafios, né, que a gente não consegue resolver, né? O input automático das notas fiscais, a gente consegue, sei lá, 60, 70%. O conciliação, esse negócio que eu botei ali, como que faz as pessoas pararem de perder tempo de pegar um relatório de contas e receber e pegar o razão e tentar descobrir qual que é a diferença? Eu acho que isso, e se a gente conseguir incutir isso na cabeça das pessoas e tentar mostrar na prática, como o Abel fez aí, fala assim, cara, bota os dois relatórios ali e pede ver o que que vai sair. Não vai conseguir na primeira, ele vai começar a ter dificuldades, e você ir avançando, uma hora você vai descobrir como que você não vai mais precisar ficar fazendo esse tipo de conciliação. Perfeito. Então, BPO, né? Conciliação de contas, entrada de notas fiscais, né? Entrega de obrigação acessória, né? As RPAs. E tem coisa que é muito fácil que eu estava mostrando para minha filha. Tem um que chama Gama. Não sei se vocês já viram. Você vai para um cliente e fala assim, cara, não preparei nada. Você pega as suas anotações, bota no negócio e ele prepara uma apresentação em 30 segundos, né? Chama Gama essa. É muito Legal, bacana. muito bom. Então tem muita coisa, né? Eu acho que tem que ficar atento. Eu acho que tem que ficar Tá atento bom. em uma ideia que eu deixo aqui, separa umas 5, 10 pessoas no seu escritório e bota para só falar sobre isso. E aí eles vão te dizendo, eles que me dizem, Carneiro, agora vai ser assim, assim, assim. E aí eu venho pro meu time e vou tentando implementar aos poucos, sabe? O Carlos, muito bom, contribuiu demais, tá? Eu acho que o escritório dele é um destaque, tá? O pessoal gosta do serviço dele, é sensacional eles. E muito obrigado. Eu acho que essa dica aqui é muito valiosa, tá? Só na Brapsa que tem dica assim de uma coisa que está funcionando com ele e a gente tem que trazer para dentro para a gente, né, ficar mais forte, porque a gente não quer ninguém, né? Todo mundo evoluindo, né? Isso é a nossa vontade aqui dentro da Brapsa, tá? Obrigado, hein, Carlos? Show de bola que você falou. Bom, assim a gente vai encerrando, Edmundo, senão as pessoas já estão indo embora, né? Esse cara chato Não, não, falando. não. Mas assim, eu agradeço vocês, né, mais uma vez, essa contribuição, né, e que o Carlos está falando, porque o que a gente vê muito hoje no empresariado as pessoas não gastam tempo, né,
para olhar o seu operacional e falar assim, eu preciso gastar todas essas horas, no mês inteiro, para fazer uma conciliação bancária, para fazer uma conciliação de contas a receber, né? Então, esse tempo, o IA veio, né, ajudar o empresário, né? Por exemplo, recentemente eu estava falando com uma empresa, uma construtora tem 240 contas bancárias, né? Uma equipe de 10 pessoas. Essa equipe não conseguia todo dia fazer a conciliação bancária, tinha que pegar a documentação que o cliente pagou, colocar numa pasta. Então, foi criado os robôs e na madrugada é feito tudo e de manhã o CFO tem o fluxo de caixa. Perfeito, isso aí mesmo, muito legal. Só vou ressaltar outra coisa que o Carlos falou, que é de extrema importância, né? Que ele falou, pô, o pessoal tem que abrir a mente, né? Eu acho que essa é a palavra-chave. O mindset tem que estar aberto para novos aprendizados, senão a gente vai cair naquele valo, né? Sempre foi feito assim, não sei se você já ouviu isso, já. tá? Então, acho que tem que cair, abrir a mente, os colaboradores têm que estar junto com a inovação. Eu acho que isso é bem difícil fazer, mas nós vamos conseguir, tá? Mas, pessoal, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Isso aí. Falou, Obrigado, gente. gente. Obrigado, Muito obrigado. viu? Obrigado, Carlos. Bom Obrigado, fim de semana Glauber. pra Obrigado a vocês. todos aí que Glauber, eu vou participaram. conversar com você, tá? Tchau. Não, perfeito. Tchau, gente. Tchau, Perfeito. tchau. Obrigado. Isso eu aguardo. Até mais, Abraço. gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.